Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Padovano e a Saide e a Beth. A organização, a gente sabe o quanto é difícil organizar um evento, né? Mudando um pouco o enfoque, mas ainda se atenda à água, essa apresentação teve uma derivação de um trabalho que foi feito no doutorado, mas com uma preocupação muito específica. É exatamente se ater às regiões que não há água. E, um pouco mais especialmente, ao semiárido, às regiões semiáridas do país. Não as desérticas, porque lá não chove, mas as que chove, e a gente perde a oportunidade de trabalhar com a água. Que é um novo paradigma de entender o raciocínio tecnológico. A gente passou muito tempo entre o dilema da alta tecnologia e da baixa tecnologia, né, o high-tech e low-tech. E o que eu gostaria muito da gente enfocar agora é a tecnologia simples, o simple tech, que não é só um dilema nosso, terceiro, né, América, Hemisfério Sul, etc. Eu acho que é uma questão de planeta. E aí tem no começo, a gente vai passar um pouco rápido, aqui é o caso das chinampas mexicanas, onde o que a gente tem nada mais é do que uma cesta construída, né, uma cesta construída para conter a terra, lastreada por pedra, a saída dessa terra para cá e a plantação de chorões para fazer o arrimo. E isso é conhecido e foi usado nessa magnífica ocupação pré-colombiana e que propiciou a construção de canais, e aí revendo um pouco a complexidade de uma cidade que tinha, né, as suas pontes e o quanto isso, até hoje, reverbera no desenho da cidade do México. Ainda hoje, os canais de Xochimilco sendo usados, isso tudo a pequena providência. Aqui é Veneza, aqui uma atmosfera lagunar, e aí a conquista, né? O aterro de conquista que tanto se faz durante a história para aumentar a terra que se tem para ocupar. A busca da terra firme, o sistema que o homem vem fazendo ao longo do tempo, de tanto domesticar a água, como, mais do que tudo, entender o fenômeno. Por isso que tem essa conversa um pouco da releitura do fenômeno, coisa que a gente, com o tempo tecnológico, esquece de observar. Essa escala nos interessa, o homem observando de novo o fluxo da água, o comportamento da terra, né? Esse um desenho para conter geadas e obter solo e fertilizar os solos mais uma vez, e, no caso nosso, evitar a evaporação, o grande desperdício nosso de haver feito grandes açudes para a produção de energia em terras muito quentes, e essas águas serem devolvidas pela evaporação à atmosfera, né, comprometendo, inclusive, a geração de energia. Aqui um pouco o Peru, quando ele trabalha as galerias filtrantes e poços no deserto. Então, eles fazem civilizações, né, a cidade de Cauache, e esses poços drenantes, eu estou passando rápido porque a gente vai tentar avançar outras coisas, que buscavam a água subterrânea, porque a gente não está perto de mar para dessalinizar, a gente está próximo da água subterrânea, às vezes salina, às vezes não salina. No caso do Peru, não salina. Aqui, um pouco mais, a cidade do México, essa história da cidade do México que vai se apresentar como um embate da agricultura com a obtenção da água e da aparência, né? Todo mundo sabe da desertificação de Teotihuacan, por um uso da cal enfim, mas uma coisa bonita, né, que todo o revestimento sai pela ação da água, criando essas protuberâncias, que era exatamente o freio da argamassa.
A história de Teotihuacan podia se alongar, mas não é o que eu quero. Essa memória que a gente não sabe, né, que a gente encontra em Brasília, dessas mesmas pedras que o Atos Bucão vai colocar. Então, essa memória de água que a gente vem cultivando, e que a história da arquitetura e da engenharia podia ser não só a história das estruturas, mas a história da captação de água. Aqui a gente tem Gaudí, e que, se a gente for analisar a vida do Gaudí, que era um cara que começou fazendo... O pai dele tinha implicações, digamos assim, com as obras hídricas, né, da Espanha, e ele começa a sua vida profissional detalhando sistemas de captação, armazenamento e distribuição de água. Aqui é a questão da cisterna do Parque Güell. Não quero me adentrar, mas quando você percebe que aqui eu tenho um cume, e quando esse loteamento, que foi comprado pelo Eusébio para ser uma terra agrícola. Depois os descendentes acharam que não tinham aptidão agrícola e foram lotear. E não conseguiram vender porque era seco. Quando o Gaudí vai fazer o desenho do loteamento, aqui é exatamente a interrupção do rojo da água, o território como uma grande captação de água e uma grande construção de cisterna. E todo o desenho do Parque Güell está dedicado exatamente ao desenho do caminho das águas. É essa construção do fenômeno que a gente gostaria de retomar. As escadas como caminhos d'água, caminhos drenantes de alimentação das cisternas e divisão dos lotes. Aqui um pouquinho mais claro dá para ver. Aqui a construção de cortes e aterros, e esses aterros são ocos, são de fato paredes de cisterna, e aqui a gente já vai vendo que revegeta, aqui são a parte de cima das grandes cisternas. Isso era seco porque tinha sido desertificado pela mineração. E é nessa hora... Tudo isso aqui é desenho de caminho d'água, de ralentamento e captação de água. Essa visão nos interessa. E essa cabeça de cisterna, ela, na realidade, não é só esse terraço que captura a água, é toda essa encosta que alimenta esse mercado, que aqui era o mercado do loteamento. Você vai ver a boca discreta. Quem for no Parque Güell não vai conseguir ver se não procurar essas bocas de cisternas subterrâneas, meso-subterrâneas, Mas essa ideia, tá vendo? Esse mundo de água armazenado para poder viabilizar aqui as cisternas que foram usadas. Depois elas foram abandonadas. O parque já teve a transposição da água do centro de Barcelona. Ele passou a ser usado como habitação, de 100 moradas. E essa é um projeto quase que não se estuda nesse ponto de vista, mas existe uma calha aqui e um derramar de água nessa gelosia que, quando o sol bate, você consegue transferir o prisma para dentro da sala, então, da casa, do espaço. É um espaço bonito. Então, aqui, para chegar no século XXI, é um projeto que a gente vem acompanhando, do Foster, para a cidade de Masdar, no deserto. Aí já é uma condição de coleta de água do mar, a gente está perto do mar, dessalinização, e o grande desafio nosso, que é capturar energia zero, que a água seja reusada, que a gente consiga trabalhar a questão do transporte. Aqui vem uma população quase maior do que da cidade para trabalhar nessa cidade. As torres de refrigeração e de captação de água, mas principalmente de refrigeração. A gente está com média de temperatura de 50 graus. E aqui um pouco o desenho que olha para o céu, que olha para a terra, que olha para os novos desafios. Aqui é na Líbia, uma revegetação de uma região desértica, que vai... Aqui, a gente está em 1987 e aqui 2010. Existe um site que vem acompanhando as mudanças climáticas que vão acontecendo no planeta,
Então, eu peguei só 3 para a gente conversar um pouquinho, né? Então, é a Líbia. Essa região que me causou espanto, que é do Uruguai. O Uruguai aqui em 75 e o Uruguai aqui em 2008. Eu fui atrás disso aqui. É, de fato, um reflorestamento, mas, por incrível que pareça, com pouca produção de fauna. E aí eu vim saber por quê, porque era uma revegetação de eucalipto. É uma floresta, uma monocultura de eucalipto. Eu estava tão esperançosa, gosto muito do Uruguai. Bom, mas a gente sai dessa. Rondônia, que vocês têm um palestrante nosso nesse ciclo de desfloresta, de avassaladora retirada de floresta, aqui em 75, aqui em 2008. Em Rondônia teremos caminhos. E aí vem um pouco a ideia da proposta, que é trabalhar com as terras desertificadas pelo homem. A gente está falando que vem as exóticas, a gente já devastou. As terras já são pobres, já não tem valor. Como é que a gente vai trabalhar a obtenção e o manejo da água? Então, aqui é um pouco o anel de desertificação do Saara. A gente está trabalhando com essa região laranjada, que está presente aqui, no sul dos Estados Unidos, vai estar na Espanha também. É que a gente pegou essa região, né, tropical, que está na Austrália, mas vai visitar também a Ásia, né? A gente tem um semideserto à beira aqui da Mongólia, a gente tem região no mundo inteiro. Mas vamos se dedicar territorialmente a essas regiões que chove, mas chove tudo numa vez só, né? E trabalhar, por exemplo, com uma política interna. Aqui é Paulo Afonso, antes da construção da usina de Paulo Afonso, esse caudal, e aqui é depois da construção, que você tem todo esse escariamento mesmo da região. E trabalhar com as regiões que, no caso, vamos agora se dedicar ao Nordeste brasileiro, que é a questão, basicamente, a água. A gente está, mais uma vez, vivendo uma seca. E como é que se trabalha? 2 tipos de raciocínio. Normalmente, a gente trabalha com raciocínio vetorial, e que muito é importante porque você leva a longas distâncias vetores, como são hidrovias, como são ferrovias, como são canais, e esse rege normalmente 80% dos planos de governo, né, dos planos de projeto. A segunda proposta é que esse plano se espraie numa superfície. Então, se você começa a capturar a água da chuva e a trabalhar um desenho de superfície, o que é vetor passa a compor com o plano, né? Aqui a gente está estudando um pouco a região onde a terra é rasa, quase todo o semiárido a terra é rasa, foi fundo de oceano, então aqui você tem sal, e quando você coloca a água por irrigação, por aspersão, que é o grande modelo agrícola atual, né, no mundo, ainda é a aspersão, ou seja, grande quantidade de água. Essa água vai encontrar esse leito muito rapidamente, porque eu tenho 70 centímetros aqui, vai dissolver esse sal, vai trazer esse sal à tona, e eu preciso, então, 2 sistemas, um de irrigar e outro de drenar, que é a retirada o mais rápido possível dessa água do que a planta não utilizou. Então, nesse ponto, eu acho que vale a pena rever a questão da pequena tecnologia e começar a capturar essa água de todas as maneiras possíveis. Então, voltando um pouco ao Gaudí, toda a superfície é telhado. E a gente pode detectar o nível, considerando que a população, 70% da população é analfabeta funcional, ou seja, não distingue mililitro de miligrama. E isso inviabiliza projetos de gotejamento, que, tudo bem, pode ser que não seja irrigação por aspersão, a gente pode diminuir a quantidade de água e criar uma bula, uma receita de gotejamento. Não adianta sem o acompanhamento técnico. Então, nessa busca de tecnologia simples, a gente tem que entregar à natureza tudo o que ela conseguir fazer. Gravidade
dessalinização por evaporação, vasocondução, né? Então, tudo que a natureza conseguir fazer, esse grande motor de 24 horas todos os dias, sem sábado e domingo, a gente tem que entregar. Então, a gravidade que leva a água às cisternas profundas e não represas abertas, bocas abertas para evaporação. Tudo tem que ser coberto. E já vai cobrir, já filtra, já visita, já vê, já verifica. E esse instrumentinho que era usado desde o Egito, de descobrir sem a água rolar para onde a água rolará, né? Que é um inclinômetro, digamos assim. Por exemplo, aqui tem estrada, também é o grande superfície de captação. Fazer dessalinizadores com a energia solar, com o calor, e trabalhar o que eu considero o centro desse raciocínio, que é, você tem a grande cisterna, daqui por gravidade ou por bombeamento, que você tem energia solar, a declividade é pequena na região, você pode transportar essa água para vasos porosos de cerâmica. Pode ser de concreto, de cerâmica, a questão não é o material. A questão é o fenômeno de você permitir que o material filtre a água pela osmose que a planta demanda. Então, você não precisa trabalhar artificialmente a irrigação. É a planta, pela proximidade com o vaso, dependendo do porte, aqui a gente tem, né, uma horta e aqui a gente tem uma árvore. Então, você tem uma silvicultura, que está o homem, que pode vir a fazer isso pela necessidade da própria planta. Eu não posso esquecer de dizer que, por exemplo, um ciclo de vida de uma floresta nos países nórdicos, que a gente falou tanto aqui, é de 120 anos. A nossa é 15 anos. Ou seja, em 15 anos eu consigo floresta para corte, para a indústria naval, para a indústria da construção civil, para cosmético, para farmácia, se você for elencar para brinquedo, para móvel. Então, é a grande captura da floresta, né, com um plano que não precisa ser de 120 anos. Meu tataravô não precisa plantar para o meu tataraneto. Coisas que eles fazem, eu posso plantar para o filho. A melhor maneira de fazer isso sempre se diz, né, são duas as épocas que você tem que plantar. Uma era 20 anos atrás, a outra é agora. A gente perdeu 20 anos atrás. Que se plante agora, né? Nessas terras que não valem muito. Bom, e aí começar a criar panelas mesmo, panelas de fertilidade com a matéria orgânica, e isso a gente já tem avançado. Esse projeto começou em 98, não se falava tanto em silvicultura como se fala agora, agrofloresta e tudo mais. E esse é o conceito de baixa tecnologia, sombreamento, né? No caso do Nordeste, se trabalhar muito com palha, porque tem, e a ideia é dos divisores de água, se isolar uma terra, uma gleba. A gente está trabalhando aqui com 1 quilômetro, isso aqui é 1 quilômetro. Tá? Então, você ter como se fosse um grande telhado, e fazendo o contorno desse grande telhado, os captadores, as cisternas grandes e as cisternas menores. Esses pontos mais negros são as habitações, porque o Nordeste brasileiro ainda é um dos maiores exportadores de mão de obra no Brasil. A gente exporta duas coisas no Brasil, da região Nordeste. É água, por ironia, e gente. Então, se você consegue que o nordestino não se locomova para cá para ser um sem-teto, e que requer muito mais cuidado do Estado, porque ele sempre ou ele está sendo trabalhado como mão de obra barata, né, sem função, sem plano para essa mão de obra, ou ele vai ser um marginal, que vai dar muito mais trabalho e muito mais custo. Então, por que esse cara não volta? Antes que se perca, a gente já está na 3ª geração de perda completa da memória agrícola, que eu acho que é um problema mundial. A gente não sabe mais. Se quiser construir floresta, como a gente pode? Não monocultura dá. Mas se a gente cismar em fazer floresta, que é esse o projeto, a gente precisa recuperar muito conhecimento e muito
outro tempo, né? A instalação de outro tempo. Então, essa é ainda a implantação de famílias que vão cuidar de glebas e vão trabalhar a produção, um sistema de locomoção que une e que leva para a cidade. Então, é um pouco... choveu uma vez por ano, captura toda a água possível. E a gente vai viver dessa água por um longo período, através de barragens subterrâneas, que é de baixo custo. Isso aqui é um plástico que você cava, tira a terra, põe o plástico preto mesmo, vai até a seção subterrânea, a rocha mais impermeável, volta a cobrir, tem os ladrões, né, d'água, que reserva-se de novo. Então, reserva tudo. Choveu, você pode sair para celebrar, porque tem uma infraestrutura feita. Então, existe razão de celebração. Né? Esse é um desenho muito bonito, mais uma vez, do Gaudí, que ele fazia captação, né, do lençol freático. Eu achei bonito, tentei voltar são barragens subterrâneas, é o mesmo princípio. Tá vendo? Você lida não só com a água que está em cima, mas com a água que está no subterrâneo. E essa é um pouco a alimentação. Quando não tiver a vasocondução, você pode encher um pote, que por vasocondução vai ter um sistema. A ideia é que o homem consiga trabalhar a terra, mas que lhe sobre tempo, porque a natureza trabalha ao seu favor, e ele em favor dela. E esse aqui, um pouco, a escala da horta, enquanto não nasce a árvore, e essa vida coletiva. Né? E isso que é um pote de barro que qualquer olaria e qualquer sertanejo sabe fazer. Isso aqui é um pouco o desenho da floresta, porque, na realidade, o que também se quer, numa escala maior, é não se construir uma monocultura, e sim um sistema que possa colher as várias espécies, aqui está por cores, que nos interessam em determinados... Você facilita. Então, é, de fato, uma floresta plantada, como se planta uma cidade, canais, é exatamente o mesmo raciocínio, só que conta com a diversidade. Um pouco a comunicação, isso é para quem não conhece ter a noção da paisagem, né? Você tem a palha, você tem... E os artefatos que você pode vir fazer com o mesmo material. É uma questão das escalas e de poder construir mais artefatos. Essa pesquisa se dedicou a 3 temas muito, muito candentes, além da captação da tecnologia, né, da busca da tecnologia. Era a qualidade de solo aqui tem 100 quilômetros. Aqui é o Rio São Francisco, aqui está Paulo Afonso, aqui está Petrolina, né, aqui já é Bahia, aqui é Pernambuco. Um pouco do estudo da terra, da fertilidade. Por exemplo, isso aqui é areia, é o raso da Catarina. Não dá para fazer reforma agrária aqui, não dá para fazer floresta aqui. A primeira reforma agrária que foi feita foi aqui. E claro que não deu certo. Era terra álica, quartzosa, inerte, precisava de muita matéria orgânica para melhorar. E claro que foi para o vinagre. E eles disseram, eu te disse, reforma agrária não dá certo. Bom, essas terras são mais... Essa aqui é mais afeita a argila de construção. Essa é um pouco mais fértil, aqui é um pouco mais fértil. Os verdes são mais férteis, mais escuros são mais férteis. E aí, esse mapa de solo, que é do solo Radan, da época do Radan, cruzando com a região, a população, para a gente saber quantas pessoas a gente estava mexendo nessa história, e a topografia, para saber captar a água aonde. Né? Deu essa parte verde, que é onde a gente pode reflorestar, onde a gente pode revegetar, para a gente não perder tempo. Você vê, a depressão sertaneja, que é o lado mesmo, que vai ladeando o São Francisco, não é terra fértil. Você vai ter muito mais aqui, e é interessante a gente revegetar aqui, porque a gente passa a fazer a cidade na terra infértil, e passa a dedicar a terra fértil a uma mancha, tá vendo? Que pode ir crescendo, pode vir para cá, mas eu não preciso necessariamente ocupá-la.
como cidade. E aqui é o desenho que ficou, porque que interessava é por onde eu vou passar essa rede de estradas, algumas já existentes, e que vai unir as manchas. Essas são, digamos, as zonas de captação de água, né? Desse território. Então, basicamente é isso, vendo a mancha, a terra de captação de água, o sistema de irrigação, que precisa, sim, um pouco do gado, porque eu preciso de matéria orgânica. Quem está acompanhando a construção de agrofloresta sabe que não dá para ter muito gado para não comer muita pastagem e não devastar, mas é preciso, sim, matéria orgânica, e que tudo, do osso queimado a todo tipo de restolho, é importante nessa fabricação de fertilidade, que nada mais é do que uma recuperação de uma terra que era fértil. Né? A gente sabe que o semiárido era fértil, como o Saara era fértil, como a Europa desflorestada precisou ser reflorestada. E esse aqui é um pouco a visão da proporção entre a casa, a ocupação, o que seria a rodovia e a cidade, e as zonas de captação de água. Basicamente é isso. Quer dizer, de um lado, um país que tem uma quantidade absurda de água, como é a Amazônia, né? Quem tem que saber, numa maré, digamos assim, de 18 metros, como é que a gente resolve a limpeza da água, do outro, uma terra super seca. Então, acho que esse é o Brasil que a gente tem que enfrentar e tirar partido. Muito obrigada pela atenção de vocês.